Glória a Deus, aleluia. Cumprimento todo o círculo de oração com a paz do Senhor. Que presença de Deus nessa noite. Como o Espírito Santo está em nosso meio. O poder do Senhor está aqui. Glória a Deus, aleluia. Como o Senhor está falando, como o Senhor tem falado. Temos vivido talvez dias difíceis de guerras, mas o Senhor tem nos dado armamento para guerrear. Glória a Deus, aleluia. Quando a irmã Eliana falou discernimento espiritual é o que precisamos e é o que eu tenho mais falado na minha casa para o meu esposo. Quando pedimos discernimento é diferente, queridos. Sabemos onde pisar, aonde entrar, como agir. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite. Deus abençoe minha mamãe espiritual, a irmã Eliana. Louvo a Deus pela sua vida. A irmã Eliana sempre foi boca profética sobre a minha vida e meu ministério. Eu me lembro um culto, então em alguns anos já, no culto de mulheres, é um evento de mulheres que tinha aqui. Ela colocou as mãos dela no meu quadril e disse: Deus muda sua estrutura de menina para mulher. Aquele dia, aquela menina começou a se tornar mulher. Menina fala como menina, age como menina, tem atitudes como menina. Mulher tem atitude de mulher, fala como mulher e tem maturidade de mulher. Deus mudou a minha mente, Deus me deu maturidade. E como eu tenho crescido em Deus, eu louvo a Deus por estar no meio de mulheres de oração, que ora pela minha vida, pelo meu ministério. Irmã Eliana é minha mãe espiritual. Bênção de Deus na minha vida, na minha casa. Eu amo a senhora e é de verdade. Deus abençoe pastora Maria, pastora Ângela, nossos pastores, pastor Wellington, pastora Ângela. Quantas vezes também me ajudou, me deu conselhos e tudo que eu tenho colhido de Deus através da vida deles. Deus abençoe a irmã Dark que não está. Todas que estão aqui em nome de Jesus, sem perca de tempo. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 15 a seguir. Aleluia. Queridas, chegou para nós alguns livros, e eu estou aqui hoje com um livro Confiança Inabalável, um livro para quem quer vencer o medo e a ansiedade. O Senhor tem nos abençoado com esse livro e abençoado a vida de pessoas. Quem puder estar abençoando nosso ministério, que Deus recompense você e sua casa. Muito bom, queridos. Medo e ansiedade, como vencer. Temos também bíblias com várias capas, estampas também, feminina, masculina, com harpa cristã, para você não ter dificuldade. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 1, verso 15, diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias e a virdes sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras, disse-lhes: por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Porquanto Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhe casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada pelo privilégio de estar na tua presença, na tua casa. Papai, nós acreditamos, meu Deus, que num ambiente como esse, com tantas palavras liberadas, não são palavras comuns, mas cada palavra liberada em um ambiente desse vira sentença, vira decreto. Então, papai, nós cremos em cada decreto que o Senhor libera e liberará sobre nossa vida aqui hoje.
hoje. Abra a mente, visita cada mente, corações, lares, filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra toda a cadeia das trevas, projetos malignos contra a mente das tuas filhas, contra a casa das tuas filhas, contra os filhos das tuas filhas. Começa agora, papai, guerrear com elas. Entra em ação, dá armamento, dá arma, que o Satanás com tuas malas sai agora, dessa mente, dessa casa, desse casamento. Meu Deus, em nome de Jesus, se tem divórcio, papai, o Senhor vai anular a carta de divórcio, em nome de Jesus. Fala conosco, usa o vaso, é pequeno, é de barro, mas é teu, a casa é tua. Cura na casa, transforma na casa, salva na casa, pelo poder que há na tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tome seu assento dando glória a Deus. Acabamos de ler um texto bem conhecido, muito pregado, e o personagem que dá ênfase aqui é Moisés. Nós vemos o livro de Êxodo falando, destacando sobre Moisés. Moisés, ele foi alguém com uma grande intimidade com Deus, de um relacionamento. Moisés viveu momentos marcantes em sua história. Moisés viveu cenários em que ele viu o próprio Deus operando de forma grandiosa os seus sobrenaturais. Mas não tem como falar de Moisés sem conhecer a sua história. E a sua história se inicia desde o momento que a sua mãe o começa a gerar. Eu vejo um momento de grande dificuldade, um cenário de grande dificuldade, que Joquebede começa a gerar Moisés. Moisés, ele vem de um ventre de uma mulher, lógico, e essa mulher é chamada Joquebede. A Bíblia diz que levanta sobre o Egito um rei. Esse rei que se levanta, ele não conhece a história de José e muito menos de sua família. Então esse rei que se levanta agora, ele chega para guerrear, ele chega para vencer, e ele quer defender o seu reinado. Então esse homem que está ali nesse reinado, sendo o rei do Egito, ele começa agora a ter uma grande perturbação e uma grande incomodação. E talvez você pergunta, Lorena, qual é a incomodação deste homem? A Bíblia diz que há um grande problema, porque ele começa a ver o crescimento do povo israelita. Então há uma grande incomodação, porque ele pensa, o crescimento desse povo vai prejudicar o meu reinado. Então eu começo a ver um homem agora muito preocupado, irmã Eliana. Esse homem, eu imagino, perdendo noite de sono, talvez sem comer, porque ele está arrumando tempo, porque ele precisa de estratégias para fazer com que o povo pare de crescer. Ele precisa de estratégias para oprimir o povo, para parar o povo. Só que não sabia ele que nenhuma estratégia que ele levantasse iria parar o crescimento, mas toda estratégia, toda habilidade que ele criasse iria promover. Porque quando Deus decide promover a história de alguém, o milagre de alguém, a casa, os filhos de alguém, pode Satanás levantar com seus demônios, que nada adianta, porque quando Deus levanta, quando Deus escolhe, quando Deus promove, quando Deus começa a gerar e Deus começa a fazer crescer, nada, nenhum projeto das trevas vai parar o crescimento. Eu tenho uma palavra para liberar de Deus para a tua vida aqui hoje. Levanta a tua mão. O Senhor está dizendo: nada vai parar o teu ministério, nada vai parar a tua chamada, nada vai parar a tua casa, os teus filhos. Sabe por quê? O Senhor nessa noite quebra toda a cadeia. O Senhor nessa noite quebra todo o protocolo. O Senhor entra onde as tuas palavras não entram, mãe. O Senhor entra onde as tuas mãos não entram. O Senhor age aonde as tuas palavras não agem. Ele começa a levantar algumas estratégias. A primeira estratégia dele é aumentar a carga de trabalho do povo. Assim ele pensava, irmã Eliana, queria parar o crescimento porque eles se cansariam. Mas é uma revelação da parte de Deus quando Ele me traz para este contexto. Crente foi preparado para suportar peso. Eu vou falar de novo porque você não entendeu. Crente foi feito para suportar peso, para suportar carga, para suportar trabalho.
Aí ninguém entende, mas que isso? Você sofreu perseguição, está ferido, mas está na igreja ainda hoje. Eu estou por causa de Cristo, eu estou para ter maturidade, eu estou para crescer. Deus está dizendo para mulheres e homens aqui: ei, essa crítica, essa ofensa não vai te parar, mas vai gerar maturidade para você crescer. Que isso? Que qualquer coisa me para, qualquer coisa me fere, eu preciso crescer. Está falando aqui alguém que se feria muito, alguém que já foi muito ferida, mas a partir do dia que Deus me disse: eu te arranco dessa ferida para te fazer crescer, Lorena, cresça, amadureça. Não dá para ser menina toda a vida. Tem idade de mulher, mas não tem maturidade de menina, não adianta. Cresça em Deus. Quando alguém começa a crescer, estou crescendo, estou evoluindo, pode vir Satanás com seus anjos para tentar fazer com que eu volte de onde o Senhor me tirou. Ei, você se lembrará, eu já amadureci um bom tempo, não vou voltar para essa ferida não. Não vou voltar para amargura. Ei, libera perdão logo, libera essa vida logo, libera você mesmo para viver e para romper. Então eu vejo uma geração que se fere por qualquer coisa, e Deus está nos levantando para suportar. É fácil falar suportar, difícil é quando chega a crise, quando chega a dificuldade e eu tenho que suportar mesmo. É fácil falar, mas talvez é difícil viver o que eu fale, o que eu pregue. E como talvez tenha sido difícil para alguns suportar algumas coisas. Nem tudo o que acontece em nossa vida é a mão do inimigo, não é talvez a mão do nosso próprio Deus. Eu estou agindo nessa área para que você cresça, para que você amadureça. Está doendo hoje, mas um dia não vai doer mais, porque você vai ver o quanto você cresceu. Então a primeira estratégia dele é dar peso, aumentar a carga de trabalho. Mas não sabia ele que esse povo estava preparado. Porque quanto mais aumentada é a carga e o peso de trabalho, mais Deus me dá sustentabilidade para suportar. Deus está dizendo: está doendo, está difícil para você, mas eu te dou sustentabilidade para você continuar suportando. Aumenta a carga, aumenta o peso de trabalho, mas a Bíblia diz que quanto mais aumentado é o peso e a carga de trabalho, mais o povo crescia e se multiplicava. Enquanto mais aumentado o peso, enquanto mais dói, enquanto mais você sofre, mais você vai crescer em Deus. Mais a tua casa vai crescer em Deus. Mais frutos você dará. O Senhor está dizendo: a obra que eu comecei eu vou terminar. A obra que Ele começou, a obra que Ele deu início, vai ter finalidade. Nós vivemos de fases, e nós estamos em crescimento a todo tempo, a cada dia. Não nascemos prontos, estamos em contínuo trabalho. E eu quero te perguntar nessa noite: tem percebido o teu crescimento? Como eu tenho percebido o meu crescimento? Muito mais depois que eu casei. Como a gente amadurece. Eu fico olhando, parece que tem pessoas que não querem amadurecer. Temos que nos colocar no posicionamento para ser maduros em Deus. Suportar as dificuldades, as crises, os levantes espirituais. Qual arma que você tem hoje? Qual tempo e partícula do seu tempo você tem separado para o seu Deus, para o seu Pai? Que revestimento você está buscando? Esse povo crescia, esse povo suportou o peso, a carga, mas porque tinha relacionamento com Deus. Porque quando eu não tenho meu relacionamento, quando eu não tenho vida de oração, na primeira dificuldade eu caio, a minha casa cai, os meus filhos caem. Mas uma mulher que ora, a casa dela pode passar ventania, tempestade, parece que vai naufragar, parece que ela vai cair, mas continua de pé, porque mesmo em meio à ventania, Deus dá estabilidade, mesmo em
onde ela está raizada. E nessa noite eu quero perguntar para você: tem raízes aí, raízes profundas, ou as raízes estão sobre a terra? Deus quer aprofundar tuas raízes. Deus quer colocar tuas raízes sob a terra. Não é sobre a terra, é sob. Ele quer aprofundar, Ele quer te fazer crescer, Ele quer te fazer evoluir. O povo cresce, o povo se multiplica. Não deu certo, porque no lugar de oprimir, no lugar de parar, a estratégia dele está promovendo aquilo que você acha que é para a tua queda, aquilo que você acha que é para te oprimir, para te deprimir, essa ansiedade, esse medo, tudo aquilo que você acha que é para te oprimir, te deprimir, te travar, é crescimento de Deus para você. Eu sei em qual cenário eu estou crescendo. Eu sei qual raiz em cima de cada raiz que eu estou crescendo. Eu sei qual vento eu estou suportando, mas eu estou lutando para ficar de pé, porque eu não posso cair e deixar com que os meus pés ficam sem estabilidade. Às vezes é difícil, irmã Eliana, as situações que pensamos: e agora o que é que eu faço, o que é que eu falo, como eu ajo, como eu reajo? Mas Deus está dizendo para alguém: eu vou estabilizar tua mente, porque você vai saber como agir, como falar, como reagir. E Deus está dizendo para mulheres e homens aqui: reaja para tua casa não cair, reaja para tua casa não parar, reaja para o teu esposo não desviar, reaja, mas não perca teus filhos para o mundo. Reaja nesse cenário de tribulação, de dor, de percas. Começa a reagir. Eles não pararam, eles continuaram reagindo. Eu imagino o peso aumentando, a carga de trabalho aumentando. Talvez se sentiam fracos em algum momento, mas eu imagino a voz de Deus aos ouvidos deles dizendo: não retroceda, não enfraqueja, vai, continua reagindo, continua trabalhando, porque eu vou dar força. Ei, receba força do alto agora. Receba força para os teus pensamentos, força para os teus pés, força para a tua casa, força para orar, força para ler a Bíblia, força para reagir. Lorena, mas a tribulação tem tomado toda a minha força e eu estou me sentindo fraco. Agora eu não levanto, agora eu não reajo. É nessa hora que o teu amigo Espírito Santo pode chegar. Já começou a abrir a porta aí? Já começou a convidá-lo? E eu começo a convidá-lo a partir do momento que eu reajo. Eu começo a convidá-lo. Eu começo a dizer: entra, a partir do momento que eu entendo: sem ele não dá. Está grande a guerra, está grande o peso, mas nele eu sei que eu vou vencer. O que eu tenho aprendido comigo mesma sempre, que eu tenho percebido, que nos meus momentos de dificuldades, eu não consigo parar para sofrer. Sabe por quê, irmã Eliana? Porque eu sei em quem eu creio. E se eu sei em quem eu creio, eu sei que Ele tem todo o poder, autoridade e está em todo o comando. Se Ele está permitindo a crise, a dificuldade, a aflição, as dores, as perdas, é porque é processo.
E se Ele liberou uma palavra profética sobre a minha vida, sobre a minha casa, vai acontecer, mas não tem como gerar sem antes passar pelo processo. Não tem como nascer algo de você sem antes passar pelo processo. Não tem como sair algo dos teus lábios sem antes você passar pelo processo. Chorabás. O processo talvez está apertando, está dificultoso, as portas se fechando, mas e a promessa que Deus liberou que abriria caminhos? Mas primeiro portas têm que se fechar para depois ser abertas. Porque eu só vou valorizar portas abertas se eu passar pela fechada primeiro. Sabe por quê? Tem alguém que esquece quando chega. Tem alguém que esquece de onde saiu, não consegue honrar mais, não consegue ser grato. Sabe por quê que você está sofrendo? É porque Deus está gerando um coração grato aí dentro. Para você não esquecer a cama. Quer viver o milagre, mas não quer carregar a cama. Quer viver a honra, mas não quer carregar a cama. E pode carregar a marca, porque foi essa marca que te fez chegar onde você tem chegado. A primeira não deu certo, ele pula para a segunda. A segunda é da barro e da tijolos. Aí, como assim? Da barros e da tijolos. E quando falamos em base em tijolos, estamos falando em obra. Quando estamos falando em barros, em tijolos, estamos falando em construção. Está dando ferramenta para quem amava construir. Está dando ferramenta para quem amava a obra. E a Bíblia diz que com barros e tijolos ali, que chegaram para eles, isso não foi capaz de parar o crescimento. Era uma multiplicação contínua. Talvez quem olhasse não entendia. Esse homem com todo o trabalho no seu interno, nem talvez ele estava entendendo. E ele procura cada vez mais usar estratégias que vai ter alguma finalidade, fundamento, algum efeito. Porque a primeira não teve efeito, a segunda não teve efeito. Então agora ele pula para uma próxima etapa. Agora essa terceira estratégia, ele mostra que ele não está brincando. Ele mostra que ele quer parar, ele mostra que ele quer oprimir mesmo. Talvez você pergunte, Lorena, mas qual é a terceira? A Bíblia diz que ele chama as parteiras, porque ele chama aonde ele pensa, aqui eu posso tocar, aqui eu posso travar, aqui é o ponto. Sabe quando estamos fazendo alguma coisa que nós sabemos a arma que usamos para vencer? É o que ele pensa. Aqui, usando essa estratégia, esse ponto aqui, eu vou conseguir parar o crescimento. A Bíblia diz que ele chama as parteiras para encifrar. Essas parteiras não são qualquer parteiras. Elas são hebreias. Elas têm vida, elas são vivas. Elas temem a Deus. Ele acha que está sendo bam ao chamá-las para impor alguma coisa. E quando ele chama, elas se colocam diante dele ali, e ele olha para elas e diz: se nascer menina, deixa viver, mas meninos que nascerem, mata no mesmo instante. Olha como esse homem teve a ousadia de dizer. A Bíblia diz que elas temeram a Deus. A Bíblia diz que elas temeram a Deus ao ponto de não fazer o que ele estava ordenando e mandando, porque elas sabiam: quem pode
matar, quem pode tirar a vida é somente quem deu existência à vida. Então aquelas mulheres temeram. E aí você imagina agora Joquebede nesse contexto, Joquebede nesse cenário, Joquebede nessa tribulação, Joquebede gerando Moisés em cenário que decreto liberados era decreto de morte. Sentença sendo liberada era sentença de morte. Aí você imagina tanto que muda a vida de uma mulher a partir do momento que ela começa a gerar. Eu não tenho filhos, mas eu pude conviver e convívio com mulheres grávidas, mulheres que já deram luz aos bebês. E eu vejo quanto desconfortante é a gestação na vida de uma mulher. A sua rotina começa a mudar, as suas emoções começam a mudar, as suas noites agora já não são mais como ela dormia. Tem que acordar para ir no banheiro quase toda hora. A barriga começa a crescer ao ponto que não dá para ela dormir em certa posição que ela dormia. Tem que mudar a alimentação, e esse ponto é um ponto muito importante, que o Senhor fala comigo profundamente. Toda mulher, uma mulher grávida, que pensa na saúde do seu bebê, quando ela sabe que ela está gerando, ela muda a sua alimentação. E porque nós queremos gerar, mas não queremos mudar nossos hábitos, não queremos mudar nossa rotina, começamos a alimentar e ingerir tudo que é podre, tudo que é impuro. Mas o Senhor está dizendo: eu quero te visitar nessa noite, eu quero mudar a tua rotina. Se não orava, vai orar. Se não jejuava, vai jejuar. Se não lia a palavra, vai ler. Você pode levantar suas mãos aos céus. O Senhor está dizendo: eu vou mudar tua rotina, eu vou mudar teus hábitos, porque você está começando a gerar um grande projeto, você está começando a gerar uma grande chamada. Ei, o Senhor está preocupado e Ele pensa no projeto que vai nascer se você continuar aderindo, ingerindo maus hábitos. E eu te pergunto: do que é que você tem se alimentado? Do que é que você está se alimentando? Esse algo que você acha que não tem problema vai prejudicar o seu bebê. Eu estou falando do mundo espiritual, viu? Começa a pegar em nome de Jesus. Aquilo que você acha que não tem nada a ver, não vai prejudicar. Ei, vai faltar vitamina, viu? Talvez vai nascer anêmico o teu bebê, rebaçou. Não dá para ter ministério anêmico, não dá para ser crente anêmico. Ei, o Senhor está dizendo: eu quero visitar a tua estrutura, estabilidade, maturidade, crescimento nos pensamentos, crescimento em Deus, crescimento nas emoções. Coloque a mão, se possível for, na tua cabeça, de: Senhor, visita as minhas emoções. Eu faço isso quando eu me encontro debilitada nas emoções. Não podemos deixar que elas nos dominem. Nós temos que, com toda a autoridade possível, atrair o Senhor. Entra aqui, porque eu não quero ser anêmica. Eu não quero ser mulher que fere, eu quero ser mulher que traz vida, que cura. Nós temos que perceber aonde as nossas emoções estão nos levando ao ponto talvez de matar alguém, de ferir alguém. Deus está dizendo: Joquebede, se posiciona, porque eu te chamo para gerar. Você acha que ela não tem medo? Qual mulher que não ficou com as emoções abaladas, debilitadas da gravidez? Hoje atendi uma cliente que ela disse que na gravidez dela inteira ela feriu mãe, feriu o esposo quase separou dela. Mas o Senhor aguardou. Ela falou: não era algo de mim. Quando o meu bebê nasceu, foi tudo embora.
Só que eu não posso aceitar que as minhas emoções me dominem a ponto de não perceber que eu estou ferindo alguém, que eu estou machucando alguém. Sabia que alguém pode sair da igreja por uma palavra que eu libero, por uma atitude que eu faço. Alguém firmado em Deus, com raízes firmadas, não sai. Mas alguém que está iniciando a sua caminhada pode sair. Por isso o Senhor está dizendo: eu quero te fazer crescer. Preocupe-se com teus hábitos, com sua rotina, do que é que você tem se alimentado, para você levar para alguém, para você alimentar alguém. Alguém vai se alimentar através da comida que você serve. O que é que você tem servido no banquete na sua mesa? O que é que eu tenho preparado na minha mesa? Qual café, qual jantar, qual almoço? Imagina eu em Joquebede, mudando a sua rotina. Só que o decreto é: se for menino é morte. Aí nesse ponto eu imagino agora as suas amigas. Nós somos bem assim. Nós não, né? Hebreia é diferente. Puá é diferente, Cifré é diferente. Imagina suas amigas, suas colegas chegando, suas vizinhas olhando para a barriga dela e dizendo: ó, tá um pouco pontuda, tá um pouco redonda, tá parecendo que é menino. Ai, Joquebede, eu não queria falar, mas você já sabe, né? Se for menino, você sabe que vai morrer. Você não vai poder segurar no colo, sabe por quê? Porque não pensamos quando liberamos uma palavra para alguém. Será que é difícil liberar uma palavra de vida? Será que eu, como crente, é difícil eu liberar que vai dar certo, que Deus vai mover, que Deus não vai deixar com que o decreto humano, que o decreto maligno prevaleça, mas o que vai prevalecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua mente, sobre a vida dos teus filhos, é o decreto que os céus liberam. Por isso, independentemente de como você adentrou e chegou aqui hoje, independentemente de que você está gerando, qual é a tua dificuldade, as suas emoções debilitadas, confundidas, eu quero te dizer como o Pai liberou sobre a tua vida. E Ele disse que geraria, Ele disse que nasceria, Ele disse que daria certo, vai dar. Esse ventre não é seco. Você não encontra, talvez, nenhuma qualidade em você. Lorena, eu só nasci para ficar sentada, mas fique sentada orando por alguém, intercedendo por alguém. Chamado não é simplesmente estar com o microfone na mão e estar aqui à frente. O Senhor contempla os teus bastidores. Quando você ajuda alguém na rua, mas que o pastor não te vê, ninguém te vê, mas Ele te vê. Eu tenho que me preocupar com minhas atitudes lá fora, no meu dia a dia. Joquebede, pensando talvez o que seria o seu bebê, ela decide confiar. E uma qualidade e uma escolha que Joquebede faz, que eu admiro, é: independentemente da sentença liberada, independentemente do decreto liberado, ela não aborta. E por que às vezes você quer abortar o que Deus começou a estabelecer na tua vida, por causa de coisas pequenas que o inimigo tem soprado aos teus ouvidos? Queremos abortar nossa vida com Deus por causa de picuinhas na igreja. Queremos abortar o nosso ministério, abortar nosso casamento por dificuldades, mas não decidimos chamar o Senhor, dizer: entra aqui, guerreia comigo, porque eu não abro mão dessa casa, eu não abro mão desse filho, eu não abro mão desse casamento. E você abre mão muitas vezes, muito fácil. Mas feche os teus olhos nessa noite, porque enquanto você ora aqui, enquanto você reage aqui, Deus age lá. Enquanto você intercede aqui, Deus vai agindo na mente daquele filho. Lorena está rebelde, Lorena está dando trabalho, ei, não, nada é trabalhoso para o dono. E ele começou, ele vai terminar.
Xerebaçou. Ah, mas é menino, o que será? Como que vai nascer? Eu imagino a voz de Deus ou no ouvido dela dizendo: não aborta, continua. Não retroceda. Não toma remédio para abortar, Joquebede, porque grande será o bebê que vai nascer do teu ventre. Se você tivesse noção do que Deus está gerando, você não pensaria em desistir e abortar. Se você tivesse ideia do projeto que Deus vai realizar na tua vida, na tua casa, você não pensaria muitas vezes de entregar o cargo. Ah, estou cansada, Emiliana. Eu estou cansada, é cansado isso para você. Mas eu tenho uma palavra dos céus para liberar. Se você chamar, se você pedir, Ele sopra força. Se você clamar, se você pedir, Deus sopra ânimo. Ah, Lorena, mas são tantos anos já na Usadé. Lorena, é tantos anos ficando na porta, é tantos anos ficando na cantina, é tantos anos pedindo patrocínio. E o sinal que Ele demonstrou do amor dele por você na cruz. Quanto sofrimento, quanta dor, quanta ferida, mas não abriu mão de você. E eu estou aqui para te convidar hoje. Não abra mão do que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Não abra mão do que Deus estabeleceu sobre a tua casa. Não abra mão do que Deus estabeleceu sobre a vida dos teus filhos. Não aceita a situação como está, mas se posicione naquele quarto para orar. Vá para lá para o lugar secreto. Eu não sei aonde é que você ora na tua casa. Eu não sei se é na despensa, eu não sei se é no banheiro, eu não sei se é no quarto, se é na cozinha, mas o Senhor está dizendo, está difícil. Vai para aquele cantinho. Xarabás. Talvez as coisas estão apertando, é Deus te chamando para o secreto. Estão apertando, é Deus te chamando para a intimidade. Se você orar, Deus pode visitar o mais impossível e improvável para você. Joquebede, está difícil, mas continua. Estou te dando força, estou dando estabilidade, estou dando estrutura. E ela continua. Você pode colocar de pé? Irmã Beth, prepara um louvor. E ela continua gerando, continua, mesmo ouvindo tantas palavras talvez negativas. O que é que me motiva? Palavras negativas, palavras de ofensas, ou a palavra que o meu papai libera. Xarabás. O que é que me motiva? O que me impulsiona? São palavras que Deus libera, o poder de Deus na minha vida, a presença dEle. Ou eu sou movido a qualquer pensamento e palavras por aí. Eu decidi um dia na minha vida, que a partir daquele dia, em tal área, aquilo mais não me feria. É escolha. A partir do momento que você escolher e decidir, hoje isso não vai ser mais ferida, não vai ser. Porque o Senhor toma controle das tuas emoções, controle da sua alma. Rabassorabás. Alguém vê o teu crescimento, mas não vê o que passa ali nos bastidores. No começo, muitas coisas me feriam nas redes sociais. Chegou um ponto que eu pensei em deletar. Só que eu não podia fazer isso, porque eu sabia do que eu estava transmitindo ali, do que eu transmito. Hoje não sou tão frequente mais no Instagram, porque eu entendi o que Deus tem falado aos meus ouvidos, mas mesmo assim, recebo algumas coisas ainda, fakes, contas fakes todos os dias. Hoje aprendemos a bloquear, mas bloqueamos e continua criando, e todo esse trabalho. Mas eu escolhi num dia, isso não é hoje, não é esse ano, aqui não me feria mais palavras que eu
lesse, mensagens que eu recebesse, directs que eu recebesse, porque eu sei o que Deus fala ao meu respeito. Ei, você sabe o que Deus fala ao teu respeito? Você sabe o que Deus pensa ao teu respeito e fala a respeito da tua casa, então não te preocupa. O que Deus liberou vai acontecer. Joquebede continua gerando. Joquebede não aborta, chega o tempo que nasce o bebê. E a Bíblia diz que ela faz o cesto, ela tem preparo. Ela teve cuidado ao gerar. Ela teve todo o zelo para segurar a tua gestação. Cuidando no que se alimentava, do que tomava, dos líquidos que tomava. Porque dependendo do chá que você tomar, aborta, viu? Então ela tinha cuidado. Enquanto mais cuidado você tem, maior é o que Deus vai gerar no teu ventre. Enquanto mais cuidado você tem, maior será o que Deus gerará na tua casa. Enquanto mais cuidado você tem, maior será o que Deus vai gerar na vida dos seus filhos. Algumas pessoas, e talvez até eu mesma, quantas vezes falava dos cuidados dos meus pais comigo. E assim, pertinho de eu me casar, Deus usou uma irmã em um culto e disse para minha mãe: sabe por que tudo tem acontecido da forma que tem acontecido na vida da tua filha? Foi através do seu cuidado, das tuas orações, do teu zelo. Ei, zele pela tua família. Zele pelo bem precioso que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não abra mão. O Senhor vai te honrar por esse zelo que você tem com a obra, com as coisas do Senhor. Você não faz de qualquer jeito. Você ora, você jejua, você consagra, você chama a irmã Eliana, as irmãs vêm, faz campanha, vem. É cuidado, é zelo. Põe para orar, fala, se posiciona, é cuidado, é zelo. E Deus vai honrar muito. Enquanto mais você cuida de tudo que envolve o reino e a obra do Pai, mais o Senhor te honrará e cuidará de você. Ela preparou o cesto. Ela escondeu ele por período de 3 meses. Chegou o tempo que não dá mais. Porque tem um momento de esconder. Mas quando Deus tirar do quarto secreto, do esconderijo, ninguém mais vai esconder. A Bíblia diz que ela fez o cesto, passou piche, betume. Quanto cuidado, porque ela sabia, a partir do momento que eu colocar lá, precisa de ter um reparo maior. Ei, o Senhor está dizendo, já preparou o cesto para carregar e colocar o teu Moisés? Qual zelo que você está tendo? Como que você está preparando? Palpando, está passando piche, está orando, está consagrando, está fazendo o quê? Porque quando nascer, qual será a tua reação? Ela já sabia o que ela faria, porque ela já estava preparando nesse período. Ela coloca no cesto, ela coloca no rio. E esse momento é o que mais acho interessante, que chega a queimar o meu coração, porque ela coloca Moisés no cesto, coloca no rio Nilo, e naquele momento ela sai de cena. Esse momento que aperta o coração de uma mãe, ter que deixar ir. Sabe o que é isso? Confiança inabalável em Deus. Quando eu tenho uma confiança inabalável, eu sei em quem eu creio. E por esse motivo, independentemente do que aconteça, eu sei que Deus está no controle da minha vida, da minha casa e na vida dos meus filhos. E aí eu tenho uma palavra para liberar para você, que talvez seus filhos estão desviados. Desviado é uma palavra muito ruim. Talvez tirou um tempo da casa do Senhor, mas deixa eu te falar.
saia de cena, porque quando você sair de cena, Deus vai entrar em cena. Quando você colocar no rio, sair do rio, Deus vai entrar nas margens, Deus vai entrar no cenário, Deus vai entrar no ambiente. E ei, papai está dizendo para alguém: sai de cena, confia, entrega, que quando você entregar eu vou entrar. Beth, pode cantar. Ei, você pode levantar a tua mão aos céus. Eu não sei qual é a cena que você está vivendo, qual o cenário, mas o Senhor está dizendo: eu estou entrando. Porque tem mulheres e homens aqui que estão decidindo confiar hoje. A situação não está boa, está em crise, está em dificuldade, mas eu decido confiar. Pode A palavra soltar. diz que Pode soltar. A palavra diz que quando Joquebede saiu, chegou quem ela não imaginava e esperava. Chegou a filha de Faraó. Ei, Deus vai levantar alguém que você não imagina, mas vai cuidar do teu Moisés, mas vai te ajudar a romper, te ajudar a vencer, te ajudar a travar a guerra e a batalha. Nesse momento é momento de guerra, é momento de guerrear. Eu já estou entregando para quem de direito nessa noite. Eu não sei o que você tem que entregar nessa noite. Eu não sei o que tem te causado medo e preocupação, mas o Senhor me autoriza a dizer: entrega. Talvez você saiu do trabalho hoje, saiu da sua cidade com tantos pesos e tantas cargas, mas o Senhor está dizendo: essa carga, esse peso, não é para te matar nem para te oprimir, mas é crescimento do alto para você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, papai, nesse momento, papai, tem vidas aqui se rendendo à tua presença e ao teu altar, reconhecendo o Senhor como suficiente, reconhecendo o Senhor como grande, reconhecendo o Senhor como autoridade legítima, porque nós reconhecemos que o Senhor é autoridade legítima sobre nossa vida, nossa casa, sobre a igreja, sobre nossa mente. Então toma mentes aqui nessa noite, toma lares aqui nessa noite, toma corações aqui nessa noite. Papai, visita lares dos seus filhos, a casa dos seus filhos, casamento das suas filhas. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo projeto das trevas seja anulado agora, seja repreendido agora, seja desfeito agora. Maldição hereditária, em nome de Jesus, papai, nós ordenamos que saia todo mal, porque as trevas não têm poder. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe a casa dos seus filhos, a família dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, papai. Abençoe nossos pastores, a igreja, cada membro. Meu Deus, talvez o inimigo ache que vai parar o crescimento da igreja, mas enquanto mais estratégias das trevas são criadas para parar o crescimento da igreja, mais estratégias dos céus, habilidade dos céus são derramadas, estabelecidas para continuarmos crescendo. Então, em nome de Jesus, papai, muito obrigada por essa noite, pela tua presença. Abençoe a nossa liderança, a irmã Eliana, irmã Darkiane, toda a diretoria da Usader. Em nome de Jesus, papai, que o Senhor esteja em cada lar, em cada vida. Nos abençoa com dias para cantarmos e contarmos as bênçãos e os testemunhos, e que possamos crescer a cada dia no Senhor, maduros no Senhor, firmes no Senhor, na tua rocha inabalável. Em nome de Jesus, papai, abençoe teus filhos, a tua igreja, em nome de Jesus.